Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aqui de português, dando sequência à apostilinha São Paulo faz escola. Nessa atividade 4 aqui, dessa apostilinha nossa São Paulo faz escola, nós chegamos aqui num ponto em que há uma comparação, uma apresentação sobre o repente, tá? Que é um gênero também musical, tá? Com o slam, tá bom? Eu vou até colocar aqui para vocês aqui que ele fala o slam. Tá? Qual que é a diferença, o que eles têm de parecido? Na verdade, são dois gêneros, digamos assim, musicais. O slam nem tanto, porque o slam não tem uma música, são falas, tá? São muito parecidos com... eles bebem dessa fonte do trovadorismo, lá do século... O ventilador talvez está interrompendo aqui, tá atrapalhando o ruído. Que tem essa pegada do trovadorismo que surgiu há 1000 anos lá na Europa, Península Ibérica, França, etc. Tá? Aliás, França não é a Península Ibérica, mas foi essa região, né, da Provence, ali no sul da França e tal. Então, o que significa? O que é o repente? O repente é um estilo de música também de improviso, em que duas pessoas pegam a viola e vão cantar e tocando sobre um determinado tema. Tá? Geralmente são duas pessoas, pode ser uma também, mas são duas pessoas, eles podem fazer desafio um com o outro. Vamos falar de corrupção, aí um começa a falar de corrupção. Vamos falar de time de futebol, vamos falar do Corinthians, te falo do Palmeiras, vai embora, tá bom? O slam, ele já ele foi criado ali na periferia, ele existe ali, na verdade, a galera que curte e que faz da vida esse movimento é da periferia, então são jovens, geralmente de grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. Eles se reúnem e fazem campeonatos, né, de slam. Então são para ver quem faz o verso mais bonito. E a pegada ali é a seguinte: geralmente o tema ali que tem de tudo, tem sobre violência, tudo que pega na periferia de uma grande cidade. Tem violência, tem corrupção, a questão de discriminação, questão de pobreza, né? Aquela coisa do opressor e do oprimido, que é uma coisa que eu não gosto muito de ficar falando. Tá? Não é muito a minha pegada, mas é interessante porque é muito rico, tá, galera? Então, essa questão de o surgimento de uma nova cultura, uma cultura popular, né, de periferia. Tá? E tem também que não foi lançado aqui do Cururu. Então nós temos dois de grandes cidades, né? Porque o repente ele saiu do Nordeste e hoje ele está em São Paulo, porque como ele é nordestino, a maior cidade do Brasil, a maior cidade que tem maior número de nordestinos do Brasil é São Paulo. Tá? Por incrível que pareça, São Paulo tem muito mais nordestino do que muitas capitais do Nordeste. Tá? Isso é um dado. Então por isso que ele é forte ali em São Paulo e o slam é na periferia. Tá? Então só rapidinho, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um slam, tá bom? E a gente quer tirar os nossos do baixo e crescê-los pouco a pouco. Pra eles, isso é um absurdo. Vi academicista falando que a gente fazia não era poesia, duvidaram que a gente tava fazendo história. Mostrei os livros que tem poesia a mim, vocês estão nos estudando, então respeita a nossa trajetória. Mas falo isso com o maior cuidado, que Mani me passou a ideia e o papo foi dado quando os meus pés saírem do chão. Deu pra entender como é que é a pegada, né? Meio revolucionária e tal, um pessoal meio que não gosta muito da realidade, meio, né, batendo contra o sistema. Aqui já é o repente, tá vendo? São duas pessoas cantando, tá? E tocando viola, ó. Diga o que gera o rancor, gera o ódio e a desgraça. O que você vê na praça, o povo trabalhador, aonde mora o amor, acho que é no coração. Deu pra ver como é que é a pegada? Isso aqui acho que vocês já viram alguma coisa na televisão, né? Esse daqui é o Cururu. Esse daqui já não é da cidade grande. Isso aqui tem na região ali do Médio Tietê, de Sorocaba, Piracicaba, Cerqueiro, etc. Essas cidades aí, tá bom? Então olha lá. Se estiver com saúde, eu peço que Deus ajude, que derrame a proteção. Vou cantar e tirar licença que... Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, não dá para ficar vendo o vídeo todo por aqui, tá? Pesquisem, corra atrás, o que é o Cururu, a origem do Cururu, o repente e o slam, tá bom? Aqui está pedindo o quê? Para que vocês façam uma entrevista, tá, galera? E só que o pedido aqui tá todo esclarecidinho, é só dar uma lidinha, tá? A entrevista, ela tem uma estrutura, né? Vocês vão escolher essa entrevista e está pedindo para vocês
entrevistar alguém ligado ao Islã ou alguém ligado ao repente. Eu acho muito difícil aqui na nossa cidade isso acontecer. Então eu vou deixar você livre para poder pegar outro tema, não precisa ser repente ao Islã. Pode pegar poesia, pode pegar outro tipo de texto, pode falar uma pessoa que gosta de ler, tá? O trabalho vai ser sobre você fazer uma entrevista, tá? Como é que funciona uma entrevista? Toda entrevista escrita, ela possui uma estrutura. Então aqui eu peguei uma entrevista que coloquei da Veja, da revista Veja, para vocês terem uma ideia. Toda entrevista tem um título, tá bom? Esse título geralmente já surge o nome da pessoa que você está entrevistando, Fábio Assunção. Então ele é o entrevistado, tá bom? E pode surgir também uma frase meio que pegada dele ali no meio do, né, que foi extraída do que ele disse, tá bom? A entrevista possui subtítulo. Isso aqui não é obrigatório, mas é bom. O que é um subtítulo? É um aporte que vem para o título, tá bom? A entrevista tem um nome bem pequenininho de quem entrevistou. Então aqui no caso foram duas entrevistadoras, duas, né, jornalistas que foram lá e conversaram com ele. Então Joana Sampaio e Sofia Cerqueira, tá bom? Tem também a foto do entrevistado. É obrigatório você colocar a foto da pessoa? Não, não é obrigatório. Só que geralmente tem, tá bom? É comum. E eu vou dar uma dica assim, interessante para vocês. Geralmente numa entrevista, você coloca a foto assim. Se você vai entrevistar um judoca, o Camilo, aquele judoca aqui de Bastos, né? O Thiago Camilo, ele provavelmente você vai fazer uma entrevista com ele de kimono, ou ele num tatame. Se você for entrevistar um médico, você vai entrevistar um médico, ele vai estar com uma roupa branca, com aquele estetoscópio no pescoço, ou com alguns livros de medicina atrás. Se você vai entrevistar um escritor, ele vai ter um monte de livro ali atrás. Deu para entender mais ou menos? A foto tem que ser bem sugestiva, tá? Outra dica aqui. Aí começa tem essa parte aqui, né, que ela é chamada de introdução da entrevista. O que vem a ser a introdução da entrevista? São mais ou menos 30, 40 linhas em que você apresenta o seu entrevistado para o público. Então você conta talvez a idade, né, que surge aqui 48 anos, já tem mais, porque já tem um tempo que passou isso daí, né? Você fala se ele é médico, onde se formou, você dá a data, se ele tem filho, se ele está casado, você dá umas características, apresenta uma breve biografia do seu entrevistado, tá bom? Só depois você entra com as perguntas e com as respostas. Veja bem, sempre a pergunta ela vem com uma cor, um tom diferente da resposta, é um padrão. Toda pergunta, isso aqui é uma pergunta, tá vendo? Ela vem em negrito. Aqui é outra pergunta, vem em negrito. Aí vem a pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta e resposta, tá? Então a sua entrevista deve conter esses diferenciais para não ter bagunça. E outra coisa, de uma pergunta para outra, de uma pergunta para uma resposta, ou aliás, de uma resposta para uma pergunta, sempre pular uma linha ou duas linhas, tá bom? Professor, quantas perguntas você quer que eu faça, né? Olha, eu não quero que façam 2, 3 perguntas, e nem que façam 20, 30, tá? Aqui nessa entrevista eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas, 12, 13, 14, tem bastante. Você fazendo uma 7, 8, tá ótimo, tá bom? É isso que eu gostaria de vocês, tá bom? Só isso. Depois de feito isso daí, tira a fotinha e manda pra mim. É essa que é a atividade número 4 da apostila São Paulo Faz Escola. Aquele abraço, fique com Deus.